É um massacre abominável, é como denomina Spam TV. Israel atacou moradores de Gaza que esperavam por ajuda humanitária, matou 150 pessoas, feriu mais de 500 pessoas. O Spam TV chama de medida desumana esse bombardeio israelense, né, contra essa fila de palestinos que aguardavam essa ajuda. A tragédia ocorreu no norte da faixa de Gaza, que está sitiada, inclusive, pelo exército israelense. Pouca notícia nos chega em relação ao que acontece no norte da faixa de Gaza. E essas imagens, então, foram divulgadas num primeiro momento, como se fosse algo que aconteceu ali por conta do tumulto, atropelamentos, esmagamentos, e depois, é claro, a própria força militar israelense teve que admitir que atirou contra israelenses que buscavam comida e matou 150 pessoas, professor. Ontem nós noticiamos isso às 10h30 e acho que foi a primeira TV que acabou noticiando, porque nós pegamos em primeira mão nos portais da Ásia. E ontem ainda não tínhamos a dimensão de como é que isso iria repercutir no mundo. Caiu que nem uma bomba no mundo, a ponto do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desesperado, pedindo imediatamente, Biden exige uma resposta de Israel a isso que está acontecendo. Ou seja, os próprios Estados Unidos estão vendo a gravidade. Esses pontos pretos que vocês veem na imagem são locais onde caem bombas, né? Então, esse local, eu imagino que eles pararam de jogar bombas para poder deixar os caminhões da ajuda humanitária entrar. Aí a população desesperada, porque está entrando ajuda humanitária por um dos portões. São 6 portões com Israel e um com o Egito, que não entra praticamente nada. Aí as pessoas correram para lá, desesperadas, a fome é muito grande, o mundo está percebendo isso, mas não faz nada. A ONU está impotente, o Conselho de Segurança não vota, e quando vota é vetado, a Europa, né, imobilizada e a favor do genocídio. Bem, aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, a cobertura midiática é impressionante, e aí a gente precisa dar nome aos bois, né? A Rede Globo, ontem à noite, ela fez a reportagem noticiando este massacre, só que ela noticiava assim: o Hamas acusa Israel de ter matado, quer dizer, então é uma acusação do Hamas, não é um fato, né? Bom, Israel já admitiu ter matado, só que admitiu ter matado 10. Como tem 150, provavelmente os outros 140 foram mortos pelos próprios palestinos, que atiraram nessas pessoas, seus irmãos, né? E eles mesmos mataram. É impressionante. E outra coisa que eu notei, a Rede Globo noticia confusão e pisoteamento. Então, o centro das mortes não são as balas assassinas do exército israelense. Não, mas eles foram pisoteados pelos próprios palestinos, né? É impressionante a forma da cobertura, Thalita. Eu não sei se nós temos aqui mais matérias. Sim, professor, um outro título, eu vi uma outra manchete que dava conta de que confusão mata palestinos. Então não foram os soldados israelenses, não foi o exército israelense. A confusão, caos mata palestinos. Então é um absurdo o que tem sido essa cobertura da imprensa, que teve inclusive que mudar um pouco o posicionamento em relação ao que Lula disse, porque Lula já vem chamando de genocídio o que acontece na faixa de Gaza há bastante tempo, e ontem houve uma mudança de chavinha por conta dessas imagens, inclusive, teve comentarista da grande mídia dizendo que sim, Lula tem razão, Lula tinha razão quando chamou isso tudo de genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, porque está ficando feio essa defesa descarada de Israel. Não, então, é que a nossa próxima matéria não vai tratar da Palestina. Eu anotei aqui, neste momento, algumas manchetes dos portais da Ásia que eu queria complementar. A Colômbia, sim, do Petros, com a qual o presidente Lula teve anteontem, convocou o embaixador de Israel para dar uma dura e suspendeu a compra de qualquer armamento. Ontem ultrapassou a marca cabalística de 30 mil mortos os Estados Unidos
já admitem 25 mil. Interessante que, nesse momento, a manchete pequenininha do estado de São Paulo diz: já são 25 mil mortos nos palestinos. Ou seja, ela não noticiou nenhuma informação quando vem dos palestinos. Quando vem dos Estados Unidos, aí então eles noticiam, porque só aí que é verdadeiro. Biden diz que Israel perderá apoio do mundo todo por causa desse ataque direto contra os palestinos. Então, me parece, Thalita, que está havendo uma mudança de posição. Os Estados Unidos estão ficando incomodadíssimos com o seu maior e talvez nessa altura único aliado, porque nem a Arábia Saudita não tem coragem de apoiar uma coisa dessa. Então, é um isolamento total dos Estados Unidos. São essas as outras notícias que eu complemento sobre a questão da guerra contra os palestinos. Deixa eu complementar mais uma coisinha. O Itamaraty soltou uma nota faz agora 40 minutos, super recente, subindo o tom, inclusive de críticas ao governo Netanyahu. Um trechinho diz assim: olha, o governo Netanyahu volta a mostrar por ações e declarações que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal, diz o Itamaraty em relação, então, ao que tem acontecido na faixa de Gaza. Aumenta o tom o Brasil contra Israel. Parabéns. Muito bom.